Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 41. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Ninguém é maior do que o Senhor. Profeta Isaías, capítulo de número 41, a partir do versículo de número 8. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Uau! Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada. E os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busques os que lutam contra ti, não encontrarás. E os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Obrigado, Espírito Santo, pela sua palavra. Ilumina os olhos do nosso coração, a fim de que possamos não somente ouvir, mas ter o poder do Teu Espírito para crer e para desfrutar de tudo aquilo que só o Senhor, o nosso Deus, pode estabelecer, fazer e intervir nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos diante de uma revelação bíblica muito pontual para os nossos dias, amém? Pontual para os nossos dias porque é um teor profético. O profeta Isaías, então, ele traz uma revelação de um momento de instabilidade espiritual da nação de Israel. Debaixo dessa instabilidade espiritual da nação de Israel, o Senhor, então, através do seu profeta, ele diz assim: eu sou o Senhor das nações, eu tenho todo o poder, domínio e soberania. E o detalhe é que Deus, ele vem em uma ordem profética, sobretudo para guardar o coração do povo dele, o qual ele escolheu. E ele vem exatamente para remover, ou na verdade a palavra certa é destruir qualquer vínculo de idolatria no coração do seu povo. E o interessante que o profeta, ele traz a revelação de que: mas tu, ó Israel, servo meu, a quem eu te escolhi. Querido, coloca a mão no teu coração aí, por favor. Diz aí: eu rejeito todo medo, eu confio na presença de Deus. A presença de Deus, querido, ela nos basta. Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos achou, Ele selou a sua vida com o Espírito Santo da promessa. Escute, só tem um lugar sobre a face da terra que nós podemos ter segurança, e presta atenção, eu estou aqui hoje não só como um pastor, eu estou aqui como uma voz profética para os nossos dias, como um profeta de Deus. A segurança nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo Jesus,
não vai estar na conta bancária, não vai estar no carro, não vai estar no patrimônio, na casa, não vai estar no status. A segurança, ela sempre estará na presença de Deus. Sempre vai estar neste lugar, querido. A presença de Deus. Como o salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, na força, né? Porém nós faremos menção de quem? Do nome do Senhor. Esse é o lugar, querido. Então, não se assombre, não se assuste com todo o cenário qual eu e você, a nossa geração, os dias os quais nós fomos escolhidos para viver. A única coisa que eu quero dizer como ordem profética é: Deus é contigo. Agora a pergunta que eu faço é: e você, é com Ele? Uau! Deus, Ele é contigo, Ele é conosco, mas a confiança, conforme o profeta Isaías está aqui profetizando, querido, nós temos que ser com Ele, viver debaixo dos princípios dEle, inclinar o coração para Ele. Ele não divide a glória dEle com ninguém, e se Ele não divide a glória dEle com ninguém, Ele não vai te dividir com ninguém. Ele não vai aceitar idolatria no meio do povo dele, compreende? Ele vai verdadeiramente se inclinar para corações que amam a intimidade com o Espírito Santo de Deus. O nosso coração precisa de estar exatamente neste lugar, queridos. Então não é saber somente a respeito de Deus, mas é ter uma consciência iluminada pelo Espírito Santo de quem Ele é. Escute, se eu abrir o microfone aqui para você agora, ou eu começar a falar a respeito das complexidades da vida, eu e você, todos nós, vamos ter coisas aqui para disseminar, para falar a respeito de dificuldades e complexidades da vida, sim ou não? Todos nós, porque infelizmente essa terra, querido, foi acometida pelo pecado. Infelizmente, ela está sendo redimida, mas todos nós, isso não é só você não, todos nós estamos debaixo de um tempo como se fosse uma panela de pressão. Agora, queridos, o que o salmista diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para todo o sempre. Que louvor especial, pastora Maria, que o Espírito Santo colocou no seu coração hoje. O primeiro fala que nós não nos abalaremos. Escute, nós estamos em dias de Copa do Mundo. Existem tantas coisas que estão acontecendo. Nós estamos nesse mundo, querido, faz parte. Mas além disso, eu quero convidar você a entender: a Copa do Mundo vai passar, querido. Tudo isso vai passar. Mas não distraia o teu coração em relação ao único lugar que nós temos que estar, que é sempre confiando na presença de Deus, amém? Não troque esse lugar. Permaneça nesse lugar. Escute, segundo o texto sagrado, Ele nos escolheu, Ele nos separou, querido. Então, a seta que vem sobre o teu coração, muitas vezes, que você está sozinho, agora seja dissipado, cancelado. A promessa de Deus é que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Então, mais do que saber a respeito de Deus, é uma consciência de que Ele está, de que Ele é real, de que Ele é verdadeiro, de que Ele é soberano, onipotente, onisciente, onipresente, governa todas as coisas.
o profeta Isaías estava exatamente falando para esse povo: ei, está acontecendo tudo, tem uma instabilidade espiritual acontecendo, vai vir situações, inclusive situações que vocês vão ser levados para a Babilônia. Mas escute, quem estuda a palavra de Deus sabe que o povo de Israel prosperou até mesmo no cativeiro babilônico. Por quê? Porque eles eram um povo escolhido, um povo santificado, um povo guardado pelo Senhor. A história de Deus conosco continua, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora é a nossa geração. Ele vai continuar guardando, tudo vai estar acontecendo, mas o nosso lugar, querido, é confiando na presença de Deus. Amém? Dia a dia, semana a semana. Ei, só tem um lugar que os nossos olhos devem se vislumbrar, e é com a presença dEle, é com Ele, amém? Quando nós nos sentimos sozinhos, querido, o que nos assola é o que? O medo, a ansiedade, as decisões também elas travam, ok? Mas o que Deus está restaurando com a voz profética hoje? Confiabilidade. O que Deus está restaurando hoje, querido? Aquilo que realmente é real nas nossas vidas. E o que é real é o amor dEle, é a presença dEle, são as promessas dEle em relação a cada um de nós. Amém? Então, em primeiro lugar, a presença de Deus, ela é uma resposta para aquilo que quer nos assolar, o medo. O medo, querido, não é só um sentimento. E deixa eu te falar uma coisa, não tem problema de eu e você sentirmos medo diante das situações. Deus não tirou a nossa humanidade, tirou? Você já foi glorificado? Ainda não. Vai chegar um dia que nós seremos como Ele é, amém? Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais doença, mais nada. Mas até esse dia chegar, querido, Deus não removeu sua humanidade. Então, é por isso que o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer no versículo 10: por isso não temas. Por quê? Por isso, porque o Senhor nos escolheu. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha destra de justiça. Então a presença de Deus é que vai ser a resposta, querido, para todo medo, para todo receio, para todo desespero que queira nos assolar. Seja o medo do futuro, como esse povo estava passando, seja com qualquer receio que bate ao nosso coração, que quer tirar as nossas vidas do centro absoluto da vontade de Deus, quer fazer com que nós tomemos decisões precipitadas. Então, Ele é contigo. A presença de Deus é com você. Confie nele. É nesse lugar que o medo vai perder a força e vai sendo estabelecido fé, querido. O que Deus está fazendo aqui, Ele não está dando somente um conselho emocional, muito além disso, Ele está trazendo uma realidade espiritual, porque Deus é espírito, sim ou não? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? E como o mundo espiritual é a esfera que predomina sobre o material, Ele não está dando um conselho emocional somente para nós termos as emoções em dia. Mais do que isso, Ele está estabelecendo nossas vidas onde tem consistência, solidez, que é no mundo espiritual, porque Ele governa todas as coisas, e Deus, Ele é Espírito. Então não saia desse lugar, queridos. Você pode ter receios, pode ter medos dentro do teu coração, e o problema nunca vai ser, querido, nós termos lutas, amém?
Agora, qual que é o grande problema? É quando nós perdemos a percepção da presença. Deixa eu dizer algo para você. A batalha e a luta pode vir, querido, e vai vir, mas não perca a percepção da presença de Deus. Eu não vou citar nomes, ok? Porque eu não conversei com essas pessoas que se poderia citar nomes, não vou citar. Mas há 2 semanas aconteceram 2 fatos muito interessantes aqui na casa de oração com 2 pessoas muito próximas a mim. Amigos profundos. A instituição a qual ele estava trabalhando, e ele é um funcionário exímio, teve que desligá-lo, porque a empresa estava sem recurso para os devidos projetos. Então ele liga para mim: vamos tomar um café, pastor? Vamos. E ele aborda comigo essa situação, e foi interessante porque dentro da dinâmica da conversa, ele diz assim: pastor, eu estou com um discernimento que é um período que Deus está me dando de férias. E eu falei para ele: eu estou com esse mesmo pressentimento. Eu acredito que alguns dias aí a coisa vai fluir. Aí eu encontrei com ele essa semana. Aí ele já apertou minha mão, me abraçou e disse assim: pastor, já fechei, aconteceu uma mobilização aí, e a coisa fluiu e aconteceu. Deixa eu dizer algo. Esse cidadão qual eu estou falando é uma pessoa que anda em Deus, anda em fidelidade em Deus, querido. Confia na presença de Deus. E eu sei que ele já vivenciou lutas. Vou dizer para você, hein? Um outro querido, compartilhando comigo, falou: pastor, eu estou com uma demanda, eu tenho uma proposta muito interessante de acréscimo para a minha vida. E dentro dessa proposta de acréscimo para a minha vida, eu tenho já um legado construído numa outra instituição, e quero ver qual que é o mover de Deus. E querido, dentro da construção que essa pessoa ela teve da parte de Deus, essa transição, ela honra a vida dele em quase o triplo daquilo que ele construiu nessa outra instituição. Nós estamos falando de valor pessoal, e estamos falando nesses dias. E eu estou citando essas realidades aqui, porque hoje pela manhã, um amigo também me chama e pergunta para mim assim, antes do culto: pastor, como é que o senhor interage ou age quando o Espírito Santo de Deus fala contigo e diz assim: eu tenho mais para você, e ele fala com você em relação a isso? E aí nós chegamos à conclusão, queridos, que nós precisamos de andar em confiança, e confiança fala de fidelidade a quem? A Deus. E eu vou dizer mais para você: Deus é fiel, sim ou não? Mas Ele é fiel com quem? Ele é fiel com os seus fiéis. Está escrito, não está? Em Malaquias, Deus faz diferença entre o que serve e o que não serve, sim ou não? Irmãos, a voz profética aqui está dizendo: eu sou o Senhor das nações. Olha o que o profeta Isaías ele afirma, inspirado pelo Espírito Santo: todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busque os que lutam contra ti, não encontrarás, e os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão, porque eu, o Senhor, o teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Aleluia! Exaltado é o nome do Senhor. Queridos, nós só temos uma aliança, ok? E a aliança que nós devemos ter, sabe com quem que é? É com o nosso Deus.
o Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Pega isso no teu coração. Então, a presença de Deus, ela vai ser sempre a resposta para o medo, para o receio. Quando nós achamos, querido, que é o fim da linha, Deus, ele faz assim com os seus fiéis. Opa, eu estou guardando, eu estou fazendo, eu estou protegendo. Sabe o que eu disse para essa pessoa que me perguntou a respeito de como eu lido? A minha vida inteira, querido, foi desafios de ouvir o Espírito Santo e obedecê-lo, a minha vida inteira. Um breve compartilhar, quando Deus falou comigo e com a minha esposa para nós virmos para Sorocaba, nós tínhamos que sair então de Campo Grande, de um local onde nós estávamos bem acomodados, aonde estava tudo estruturado, e vir para Sorocaba. E quem está aqui nessa casa de oração desde quando nós viemos, sabe que não era essa condição aqui, era totalmente outra condição. Quer dizer, nem aqui nós estávamos no Simos. E eu lembro muito bem de situações N, as quais nós passamos, vivenciamos, mas dentro dessa realidade, o Espírito Santo de Deus falou conosco. Nós tivemos que obedecer, renunciar, recomeçar, diante daquilo que o Senhor estava conduzindo. E automaticamente, querido, debaixo de fidelidade, o Senhor, ele vai concedendo graça, vai concedendo frutificação, o Senhor vai guardando, o Senhor vai fazendo, o Senhor, ele vai abençoando. Então, igreja, nós estamos vendo a olhos nus que realmente o Senhor, ele é o Senhor das nações. Você e eu temos o privilégio de sermos escolhidos, separados por esse Deus. E diante das situações, dos medos e dos receios, eu quero conclamar o teu coração: não se perca, não se perca, não entre em desespero, querido, mas permaneça confiante em Deus, na presença de Deus. Amém. O momento qual nós estamos passando e vivendo num todo, muitas vezes não é só você que se sente sozinho, sou eu, somos nós. É todas as situações das quais nossa geração está passando e está vivendo. O diabo quer armar cenários, querido, para achar assim que é só com a gente. Não é só comigo, não é só com você, é todos. Está entendendo? E dentro disso, querido, a nossa fé, ela está sendo o quê? Provada. Amém? Tenha consciência da presença de Deus. Quando nós temos consciência da presença de Deus, querido, o que nos trava vai deixar de travar, e nós vamos vivendo, avançando pela fé, debaixo da mão poderosa dEle. O medo vai sendo vencido pela coragem, é vencido pela revelação de quem nós somos em Deus, e nós somos separados, nós somos escolhidos. É essa afirmação de Deus para nossas vidas. Espírito Santo, que nesses dias tenha um alinhamento do coração, que nesses dias tenha um alinhamento de mente, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E por que isso, queridos, nós precisamos? Porque Deus, Ele vela por cumprir a sua palavra. E quando Deus cumpre a sua palavra, você lembra quando Deus manda os espias espiarem a terra prometida? Lembra ou não? Ele mandou quanto? 12. 10 voltaram como? Nossa, a terra é muito boa,
Os frutos são gigantes, maravilhosos, mas não dá para nós não, hein? Não dá. Os inimigos lá, já não dá para nós. Somente dois, Josué e Caleb. Ei, calem-se, vamos subir e conquistar a terra. Quem é que Deus falou? Quem é que prometeu perdão? Foi Deus. E a confiança tem que estar aonde? Na força do nosso braço? Não, a confiança tem que estar no Senhor. E cuidado, querido, para que nesse tempo você não comece a terceirizar para as pessoas o seu bem-estar. Isso é muito perigoso. Cuidado com isso. Porque às vezes Deus te colocou numa casa de oração, Deus te deu relacionamentos bons, Deus te deu pessoas que estão junto com você, que te ama de verdade. E se você terceirizar essas situações, você perde esse lugar, querido. O cenário qual nós estamos vivendo hoje está propício para isso. Está entendendo? Então Josué e Caleb, confia no Senhor. Agora presta atenção. Quem é que Deus honra e que realmente toma posse da terra? Josué e Caleb. Quando Deus tira aquele povo do Egito, toda aquela geração, para ir conquistar a terra prometida, Deus tira aquele povo da escravidão, queridos. Escolhe aquele povo para eles peregrinarem, caminharem, e o Senhor vem com milagres, com maná, com bênção, com provisão, com cuidado. Aí o povo, começa a reclamar, murmurar, começa a deixar a idolatria entrar. O que Deus fez? Quer saber de uma coisa? Cansei de vocês. A partir de agora, só vai entrar nessa terra os de 20 anos para baixo. Essa geração não entendeu, murmurou, reclamou, não quis andar por confiança e por fé. Então vai ser só os de 20 anos para baixo. E o povo fica andando 40 anos. Deus espera aquela geração passar, para aí sim a outra geração vir e assumir e tomar posse da terra. Escute, Deus é Deus, queridos. Deus não é um bonequinho, nem um Papai Noel. Ele é soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Deus é Deus. Ele tem o domínio sobre a história, irmãos. Estão entendendo com quem nós estamos? Se Deus é por nós, como a pastora Kátia disse, aquele que nem mesmo poupou o único e o próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas e gratuitamente? Igreja, confia no Senhor, o seu Deus. Não tira o seu coração desse lugar não. O preço é alto. Continue e permaneça confiando no Senhor, amém? Hoje é dia, querido, de entregar os medos, amém? É dia de rejeitar os medos, é dia de estabelecimento de confiança no Senhor, é dia de estabelecimento na presença de Deus, é dias, querido, de nós realmente aprofundarmos ainda mais a aliança com o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Você é uma pessoa super inteligente, você tem visto o cenário, tudo que tem, querido, acontecido. Então incline-se o seu coração para esse lugar de cuidado que o Senhor, Ele estabelece com aqueles que confiam plenamente nele. Aleluia. Segundo lugar, quando eu confio, eu então entrego o controle da minha vida, querido. Amém? Às vezes, nós entregamos o controle, aí daqui a pouco a gente pega o controle de novo. Não, eu entrego o controle, Pai, me dá o controle de novo. Não, é desse jeito, é dessa outra forma, não é? Teve uma irmã hoje em Cristo Jesus, um casal, deu um abraço ali no início do culto, e ela
está assim super alegre porque ela vai receber, né, o netinho ou a netinha. E aí eles estavam esperando que nascesse, acho que essa semana, ontem, e não nasceu, né? A filha teve que voltar para casa. Calma, porque está tudo no plano. Salmo 139, né? Eu teci você no ventre da sua mãe, os seus dias estão escritos nas palmas de minhas mãos. Calma que vai chegar o tempo certo, ideal, calculado, exato, o tempo da plenitude. Você vai receber o netinho e a netinha e vai se alegrar demais. Aleluia. Tem que entregar o controle para realmente nós vivermos debaixo das ações proféticas, porque o versículo ele afirma claramente: eu te fortaleço, não somente isso, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Se você é atento com a voz profética de Deus hoje, o que a pastora Kátia falou hoje aqui? Você pegou no Espírito? Ela disse que tudo é dele. Ela falou para a gente valorizar o ar que respiramos. A gente acha que é comum. Querido, não trate como comum o que não é comum. É Ele que traz a sustentabilidade para a nossa vida, que permite de nós estarmos respirando, e tudo que há fôlego, louve ao Senhor. Ele fortalece, Ele ajuda e Ele ainda sustenta. Não deu errado para você até agora, e não vai dar, querido. Por quê? Porque você está debaixo da promessa do Senhor. Aleluia. Então nós precisamos de confiar e entregar realmente o controle das nossas vidas. A presença de Deus, querido, não é só uma companhia. A presença de Deus, ela é um suporte. Ela que nos conduz, ela que nos guia. Todos os que são guiados pelo meu Espírito, esses são chamados o quê? Filhos de Deus. Desde quando realmente, querido, você se posicionou em Deus? Fala para mim, sua vida mudou ou não mudou? É como ela disse aqui, querido, não é só questão financeira, é valor pessoal, é identidade, é relacional, é familiar, é um todo, querido, porque a bênção do Senhor prospera e não acrescenta dores. E aí a bênção do Senhor não é só poder econômico, muito além disso, querido, é transformação à imagem de Cristo Jesus. Aí a bênção dele vai sendo derramada sobre nós. Igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo, cuidado com os desânimos desses dias. Está desanimado? Eu convido você, vai lá na ala da ortopedia. Está desanimado? Vai lá, querido, na ala da oncologia. Está desanimado? Pega um vídeo do que o pessoal da Venezuela está passando. Eu e você estamos andando, respirando, nós estamos vivendo, temos o poder do Espírito, querido, para ir, para fazer, para realizar. Sim, querido, tem hora que nós estamos às vezes sem energia, sim, mas uma noite bem reparadora de sono, no outro dia, uma noite dá testemunho para outra noite. O choro vem de noite, a alegria vem pela manhã, e o Senhor vai nos conduzindo, vai nos abençoando, vai permitindo, querido, de nós termos responsabilidades diante da vida. Agora vai lá na ala da oncologia, que a pessoa não pode fazer nada, só receber soro na veia, medicação na veia. Vai lá, querido, na ala da ortopedia, a pessoa não pode fazer nada, nem tomar banho direito, toda quebrada. Então cuidado com os desânimos da vida. Cuidado com as murmurações, as reclamações, isso fecha os céus. Mas o lugar, querido, profético para nós, é um lugar de confiança, é entrega realmente do controle das nossas vidas, é um lugar de ações de graças diante do Senhor, porque quando damos ações de graças, há multiplicação da glória de Deus sobre nós, há fortalecimento, a liberação da unção sobre as nossas vidas. O que é que alimenta o controle, a não ser o medo?
Eu quero dizer para você, querido, o medo, ele é mais do que um sentimento. O medo instalado, ele é um espírito. O que Jó disse: o que eu temo me sobrevém. Foi o que ele falou. O que eu temo me sobrevém. São dias, querido, de nós realmente nos prostrarmos, nos ajoelharmos diante dEle, ouvir a voz dEle, conclamar os céus, orar, entregar, bendizê-lo. No dia que a minha alma está abatida, irmãos, no dia que a minha alma está mexida, no dia que a minha alma está querendo entrar num estado de angústia, sabe o que eu faço? Muitas vezes eu me silencio. Como eu estou lidando agora com essa parte aí de neurociência também, eu sei que o banho quente, ele estabiliza o corpo. Vou lá, ligo o chuveiro quente, entro debaixo, aquilo lá vai trazer como se fosse, vai regular a temperatura do corpo. Você vai começar a oxigenar naturalmente. Se você está com ansiedade, faça isso, você vai ver que você vai melhorar. E depois, querido, eu vou para o meu secreto, seja aqui na sala pastoral, seja aqui no templo, seja em casa, me ajoelho quietinho, ouço a Deus e começo a trazer as promessas de Deus, começo a reconhecer, querido, a minha pequenez, a minha finitude, e começo a entregar: Senhor, eu sei que tem muitos fantasmas dentro de mim, e está aqui, Senhor. Eu sei que isso aqui muitas vezes nem vai acontecer, isso aqui não faz parte daquilo que o Senhor tem para a minha vida, mas isso está me assolando agora. É a realidade do que está dentro de mim, está aqui, Senhor, diante de Ti. E aquilo, querido, vai saindo, a glória de Deus vai inundando, e daqui a pouco o Espírito de Deus vem, Ele te empodera, Ele te abençoa, Ele te levanta, Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te sustenta. Aí daqui a pouco você já vê, você já está ajudando o fulano, beltrano, cicrano. Daqui a pouco você já está correndo com o filho, mas é o processo da comunhão com o Espírito Santo, queridos. Sabe por quê? Se o Senhor, profeticamente, Ele deixou testamentado essa realidade para nós, é porque Ele sabe que a gente vive isso, sim ou não? Você acha que Ele iria falar assim, não temas, não te assombres, se Ele soubesse que eu e você não passamos por essas realidades? Você acha que Deus está brincando aqui com a gente? Ele está trazendo uma afirmação para nós, queridos. Ele está afirmando para nós. Ele está dizendo: eu sou com vocês, eu sou contigo. Agora a nossa consciência precisa de estar ativada. Escute. Tudo que você não traz para a sua consciência, você vai viver de forma automática. Porque o seu cérebro, o meu cérebro, ele foi estabelecido para andar de forma automatizada. Algumas pessoas chamam isso de inconsciente. Então tem situações que, se você não traz para a consciência, você vai fazer as coisas de forma automática. Os medos, eles vão prevalecer. Por quê? Porque você passou esse medo lá quando você era criança. Você teve situações inevitáveis na sua vida, traumas. E se você não ressignifica isso, se você não traz para a consciência, isso vai sendo predominante na sua caminhada, predominante na sua vida. Você já viu pessoas que estão caminhando, estão bem, estão num lugar abençoado, estão crescendo,
E aí ela mesma começa a se sabotar. Às vezes ela não se sente digna, ela começa a se sabotar, porque parece que aquilo não está bom para ela, precisa de mais. Ela mesma começa a se sabotar. Parece que não, né, dá um faniquito. Isso são processos automatizados. São pessoas que precisaram de provar o seu valor por intermédio daquilo que tem, por intermédio daquilo que faz, não aquilo que é. E para Deus, querido, eu e você somos filhos de Deus. Você precisa de provar o seu valor para ninguém. Você já tem um valor. Isso vai guardar o teu coração, isso vai guardar a sua alma, vai guardar o seu casamento, seus relacionamentos, a sua caminhada com Deus, querido. Está pegando no espírito? Então não temas, só entregue o controle da sua vida para o Senhor. Por favor, igreja, não é tempo de nós tentarmos resolver as demandas sozinho, amém? Sempre é tempo de resolvermos as demandas da vida pelo conselho do bom conselheiro, o Espírito Santo. Ele é o conselheiro. O Espírito Santo tem o melhor conselho. Não controle tudo, mas viva debaixo de experiências, querido, com Deus, porque é Ele que vai sustentar todas as coisas. É Ele que vai trazer sustento para os seus dias, para a sua saúde, para o seu espírito, para a sua família, para a sua casa. Tenha convicção dessa realidade em nome do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, queridos, traga para a consciência de que Deus, Ele não está apenas perto, mas Ele está comprometido, amém, com a sua causa. Ele não está somente perto, Ele está comprometido com a sua causa. Presta atenção, Deus escolheu Israel. Deus te escolheu. O plano de Deus foi frustrado de Israel trazer o Messias? Foi ou não? Não foi frustrado. A palavra de Deus vai dizer que nenhum dos planos do Senhor podem ser os planos do Senhor, querido. Agora, dentro da responsabilidade que Ele atribuiu para mim e para você, por favor, ande na vontade plena de Deus, faça como Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas, vírgula, todavia, vírgula, não seja feita a minha, seja feita a sua vontade. A vontade permissiva de Deus, querido, ela é mais complicada. É melhor andar na vontade plena do Senhor. Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Porque quem sabe esse povo não estava entendendo a voz profética. Isso aqui antecede eles irem para a Babilônia, queridos, para o cativeiro babilônico. Essa voz profética aqui. Só que o mesmo Deus que estava com eles nessa região geográfica é o mesmo Deus que, de forma soberana, iria levá-los para o cativeiro babilônico e iria cuidá-los, iria fazer eles prosperarem. Estão entendendo? Agora, quantas setas vêm no seu coração, queridos, para decisões precipitadas? Quantas setas que o inimigo se aproveita de vulnerabilidades, de desespero? Para tomadas de decisões, condutas, sem realmente a voz, querido, de Deus. E é Deus que está comprometido com a minha causa, com a sua causa, comprometido conosco, é a presença dEle. O texto sagrado vai afirmar que Ele nos sustenta com a sua destra. Nas nossas vidas nós temos o direito da intervenção de Deus. Deus, Ele está intervindo nas nossas vidas a todo tempo.
Olha que loucura, queridos, presta atenção, está falando para minha esposa. Eu acho que essa semana aí foi uma semana de ataque do diabo, querido, sobre nós aqui os pastores, Jojo, sério mesmo. Minha esposa está voltando terça do casamento firmado, um cidadão entra na porta dela, pau, bateu. Aí teve uma situação, batida também do carro do pastor Anderson, algumas situações. Olha que doideira, presta atenção. Eu levei o carro, que o cidadão tem o seguro, e o cara da seguradora, ele vai trocar a porta do meu carro, porta nova, e o outro lado que tem um amassadinho, ele falou, isso aí eu faço para você e tá tudo certo. Xiribacanta, irmãos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo. Mas tem hora que a gente não entende as coisas, irmãos. Tem hora que a gente acha que é o fim da linha. Tem hora que, querido, você é escolhido por Deus, é chamado por Deus. Calma aí, querido. Calma aí. Calma que o papai está cuidando. É igual o cidadão falou para mim, pastor, eu acho que Deus está me dando férias. Hoje, se um cidadão perde o emprego, pronto, né? Já ia num desespero, já ia numa loucura e tal. Aí o cara liga no mundo espiritual, a confiança. Deus vem. Igreja, não tem outro lugar para nós caminharmos, a não ser debaixo desse lugar, do cuidado de Deus, da confiança de Deus. Porque é Ele que intervém a todo tempo sobre as nossas vidas. Deus, Ele não é um espectador, querido, da nossa vida. Deus, Ele está regendo, orquestrando a nossa história, amém? Então presta atenção. Eu sei, querido, que as batalhas, pelo menos as minhas, estão extraordinárias, queridos. Uau! Ó, você já viu o Exterminador do Futuro? Está mais do que o do Exterminador do Futuro, irmãos. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E nós vamos ficando mais fortes, irmãos. É assim que é. Nós vamos ficando meio Highlander, irmãos. É ou não é? Não é assim com você? Eu sei que suas batalhas estão extraordinárias também. Eu sei disso, querido. Mas o Deus que está conosco, é Ele que guerreia por nós. Então, Ele não impede a batalha não, mas Ele garante que Ele estará com cada um de nós. Então, para finalizar, vem cá, louvor, me ajuda aqui. Se coloque em pé aí, igreja, no seu lugar. Quero finalizar lendo o texto novamente. A palavra por si só. Mas tu, ó Expansão Church, mas tu, ó filho e filha amada do Senhor, mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo, sustento com a mão direita da minha justiça. Todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busques os que lutam contra ti, não encontrarás, e os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Amém?
Você recebe isso aí no seu coração, no seu espírito? Vamos adorar. Vai rejeitando aí o medo, a ansiedade, o desespero. Vai entregando o controle da sua vida nas mãos do Senhor. E recebe a paz do Senhor, querido. A paz que excede o entendimento, guarda o coração, os sentimentos, até a volta de Cristo Jesus. Escute, não somos nós que nos garantimos, é Ele. Ele é que nos garante, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós vamos ver nos últimos dias que antecede a volta de Cristo, um espetáculo acontecendo, querido, loucuras, porque está escrito na palavra. Mas lembre-se, são só prenúncios e a qualquer momento é tempo. Você está preparado, querido? Se for hoje o arrebatamento, então vamos lá, a sua vida é mais importante. Não deu errado até aqui e nem vai dar. Confia. Espírito Santo, há uma porção do Senhor sobre nós. Há uma porção sobre filhos e filhas. O Senhor está dizendo que o Senhor escolheu, o Senhor separou. Nós somos teus servos. Somos chamados, separados e escolhidos. O Senhor nos selou com o Espírito Santo da promessa. Estamos debaixo da promessa que o Senhor afirmou: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Uau! Senhor, rejeitamos aqui, Senhor, o medo, o desespero, rejeitamos, entregamos a Ti, Senhor. Tu nos conheces, o Senhor lembra de que nós somos pó. Ah, Senhor, e nós queremos ficar com a voz profética e com a afirmação dos céus. O Senhor é o nosso Deus, não há outro além de Ti. Ninguém é maior do que o Senhor nas nossas vidas. Nós, a nossa casa está debaixo do Teu senhorio. Uau, Senhor, precisamos da Tua intervenção. Espírito Santo, vem e empodera o nosso coração para confiarmos mais, Espírito Santo, mais. Sim, contemple agora, querido, o cuidado de Deus na sua vida. Contemple agora o Senhor cuidando de você. Contemple agora, Ele te salvou, Ele te redimiu. Contemple agora, Ele te deu um lugar à mesa. Contemple Ele se movendo na sua história. Contemple o quanto Ele já te honrou. Contemple agora, querido, o quanto o Senhor tem te guardado. Volte-se mais agora com o coração para Ele. Estabeleça uma aliança ainda mais profunda. Uau, em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, na beleza da sua santidade nessa manhã.